Um bom dia, paz do Senhor a todos. A passagem que vamos meditar hoje aqui no monte, né, é o capítulo 24. E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. E disse Abraão seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo, o que possuía: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio do quais habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e daí tomarás mulher para meu filho Isaque. E disse o servo: porventura não querer seguir-me a mulher a essa terra? Farei, pois, tornar o teu filho a terra de onde saísse? E Abraão lhe disse: guarda-te que não faças lá tornar o meu filho, o Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: a tua semente darei a essa terra, e ele enviará o seu anjo diante da tua face, para que tomes mulher de lá para meu filho. É interessante notarmos aqui, irmãos, que Abraão faz com que seu servo, o texto não diz o nome, mas eu posso me arriscar a dizer que é Eliezer, né, o servo mais velho de sua casa, que cuidava dos seus bens e tudo da casa. Então, de acordo lá com Gênesis 15, por ali mais à frente, vamos ver que ele fala desse servo Eliezer, né? Então vamos supor que seja ele. O texto não diz, mas deixa pistas, né? Ele jura, Abraão faz com que ele jure que não tomaria mulher, né, que não fosse da mesma linhagem ou que servisse ao mesmo Deus, para ser bem claro, né? Isso cabe a nós, hoje, nos dias de hoje, para tomar esse cuidado para não ter o jugo desigual. O que é o jugo desigual? O jugo desigual é quando a pessoa professa fé em um Deus verdadeiro, em um Deus que vive, e a outra pessoa que professa sua fé em um Deus falso, que é morto, um Deus que não vive. E essa é a diferença. Então, esse jugo desigual causa brigas no casal. Então, nós cremos num Deus que vive, né? Um Deus que viverá eternamente. Há pessoas que não creem, eles creem em outras divindades, são sinceras nessa crença. Então, o risco de haver brigas no casal, quando um deles, né, tem essa outra maneira de pensar, e repito, eles são sinceros, eles creem piamente que aquilo que eles acreditam é verdade. Aí é que tá. Será que o cônjuge, o que realmente crê em Deus, vai ficar firme, né? Vai, quando estiver passando por provas ou brigas, vai saber ter um temperamento, por assim dizer, né, plausível? Então, Abraão queria esse cuidado, e Deus instruiu o povo para isso. Os irmãos entender. Se a mulher, versículo 8, se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre de meu juramento. Somente não faças lá tornar a meu filho. Vejam que o seu servo, vamos meditar um pouco sobre ele, Eliezer, né? Acredito que seja. Ele era temente ao Senhor, temente a Abraão, mas primeiramente ao Senhor, porque ele seguiu piamente. Ele seguiu na íntegra, na risca, o que Abraão o fez prometer. Isso cabe a nós hoje, né, amados? Quando tememos a Deus e fazemos um pacto, por assim dizer, ou seja, um combinado com alguém que também serve a Deus, nós temos que honrar nos mínimos detalhes. Por quê? Ambos seguem e servem o mesmo Deus, não é verdade? Então, eles têm que tomar esse cuidado para que entre eles haja o mesmo pensar, haja o mesmo parecer, né? Haja o mesmo caminhar, né? Ou seja, olhando para o alvo em Cristo Jesus, para que as pessoas não olhem e digam: servem a Deus e estão ali discutindo
serve a Deus e o outro enganou. Percebe? Então, esse cuidado que temos que ter nos dias de hoje, ele é, como a Bíblia está declarando aqui, já é um alerta para tomarmos esse cuidado no meio cristão, porque hoje há muitas pessoas, infelizmente, né, no meio cristão que não seguem essa linha. Eles prometem, combinam, mas na hora de realmente pôr em prática, não é posto. E daí? Né? Como é que fica? Então fica esse alerta, né? Fica esse alerta para nós. Digo para nós porque todos nós corremos esse risco. Eu não posso apontar o dedo para você que está me assistindo, né, sem esquecer que eu posso ser passivo de erro. Né? E continua. Vejam que o versículo 13, o 12, né? Vamos ver o 12 aqui. Vamos meditar no 10 para nós ter um detalhe aqui. E o servo tomou 10 camelos dos camelos do seu senhor e partiu. Pois que toda a fazenda de seu senhor está em sua mão, e levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. E fez joelhar os camelos fora da cidade, junto ao poço d'água, pela tarde, ao tempo que as moças saíam a tirar água. E disse: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro, e faz-me beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que estou em pé junto à fonte d'água, e as filhas dos varões dessa cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela, a quem eu disser, abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser, bebe, e também darei de beber aos teus camelos, esta seja quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisso, que fizesse beneficência ao meu Senhor. Até aqui eu vou fazer um outro vídeo do 15 a seguir, para nós ver alguns detalhes aqui. Vejam que ele se preocupa, né? Beneficência ao meu Senhor, pelo juramento em que ele faz. Vejam que ele foi minucioso em sua oração. Vejam que ele tomou 10 camelos. No outro vídeo eu vou explicar algo a mais sobre isso aí. 10 camelos, né? Ou seja, mais uma pista que era o Senhor, sim, né? Como o texto diz, como estava tudo nas mãos dele, né? Ele cuidava, Eliezer, né? Veja que o cuidado que ele tinha na oração, ele foi taxativo, ou seja, ele foi detalhista. Eu quero assim e assim, Senhor. Como fosse uma prova. Ou seja, dizendo assim, isso que eu estou te dando é verdadeiro. Isso que eu estou te dando é aquilo que o teu servo precisa para o filho dele, que era Isaac. Então vejam que ele foi, esses detalhes que ele pediu a Deus, era para que não houvesse erros. Eu quero dizer para você nessa manhã, que quando você está fazendo algo a serviço de Deus, para você ou para alguém, como aqui esse servo estava fazendo ao seu senhor, Abraão, né? Seja sempre minucioso nos detalhes. Por quê? Deus se agrada com isso. Mas não podemos nos esquecer que Deus contempla todas as coisas. Nada está em oculto a Ele. Veja que em sua oração, Ele dá detalhes, ou seja, se acontecer isso, se acontecer aquilo, eu sei que é do Senhor. Mas se não acontecer dessa maneira, ou daquela maneira que eu tenho pedido, haverá dúvidas. Né? Então vejo que com Deus não há dúvidas. Com Deus é 100%. Com Deus não há meio termos. Né? Com Deus é sim, sim, ou não, não. Quer dizer para você nessa manhã, até aqui, nesse versículo foi lido até o versículo 14, né? Pulando alguns versículos, que Deus tem um propósito para todas as coisas. Abraão, né, o pai da fé, uma promessa grande sobre ele, se preocupa com a sequência, ou seja, lá na frente. Ele se preocupa e fala ao seu servo para que tome uma esposa. Né?
toma uma esposa para seu filho. Aí o versículo 15 a seguir, e sucedeu que antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com o seu cântaro sobre o seu ombro. Vejam que Deus já começou a agir. Olha o trabalhar de Deus. E fazendo também um comentário aqui, quem sabe eu consiga pôr todo nesse vídeo, não precisa fazer outro. É interessante notarmos, irmãos, que no 17, então o seu servo correu ao encontro e disse, ora, deixa-me beber um pouco d'água do seu cântaro. Ele pede gentilmente a ela. E ela disse, bebe, meu senhor. E apressou-se e abaixou seu cântaro sobre a sua mão e deu-lhe de beber. E acabando ela de dar de beber, no versículo 19, disse, tirarei também água para os teus camelos, até que acabem de beber. Note que no 14 ele é específico sobre a sua oração. E aqui se cumpre. Ela dá não só água a ele, como também aos camelos. Ou seja, a prova de que era a mulher escolhida. E apressou-se, vazou seu cântaro na pia e correu outra vez ao poço para tirar água e tirou para todos os seus camelos. Um detalhe aqui, amados, que esse cântaro, tinha em torno de 12,8 litros aproximadamente. 13 litros quase, de água dentro dele cabia. Os irmãos lembram que foi falado sobre 10 camelos. Um camelo saudável ou com muita sede bebe em torno de 95 litros de água por dia. Agora façam as contas, 10 camelos, no mínimo 950 litros. Mas se tivessem com pouca sede, que sejam 500 litros. Mas imagine o tempo que ela levou para encher o local ali onde estavam bebendo. Imagine o tempo que ela levou abaixando o seu cântaro e enchendo, até que saciassem a sua sede. Quem sabe não estivesse com muita sede, mas vale lembrar que é em torno de 800 quilômetros de viagem. Ou seja, uns 3 dias ou mais viajando. Então teriam que estar com um pouco de sede, É interessante notarmos aqui, irmão, que cântaro, significa aprofundar, ou seja, no original, aprofundar, ela encheu, mergulhou e encheu o cântaro, a água viva que alimentou os animais, fazendo com que se cumprisse o que Eliezer, o homem, o servo de Abraão, tinha pedido a Deus essa prova. E o varão estava admirado de vê-la, calando-se para saber se o Senhor havia prosperado em sua jornada ou não. E aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou o varão um pendente de ouro de meio do seu ciclo de peso, 2 pulseiras para as suas mãos, do peso de 10 ciclos de ouro. E disse, de quem és filha? Faz-nos saber, peço-te. Há também em casa teu pai para nós pousarmos? Ela disse, eu sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu a Naor. E disse mais, temos palha e muito pasto, e lugar para passar a noite. Então inclinou-se aquele varão e adorou ao Senhor. Ele viu a prova ali. Deus está dizendo para mim e para você nessa manhã, você está recebendo a prova das minúcias, do que você tem pedido, das orações que você tem pedido, e muitas vezes não percebe. Olhe para os detalhes. Deus está falando, Deus está agindo ao teu favor e está fazendo algo sobrenatural. Então se ajoelhe e agradeça a Deus. Obrigado, Deus. Nunca se esqueça disso. E é interessante que ela leva, fazer um comentário sobre o restante, quem sabe caiba todo nesse vídeo. Ela leva a casa do seu pai. Ou seja, e ela apresenta seu pai, se conhecem ali. O versículo 50, então respondeu Labão a Betuel e disseram, do Senhor procedeu esse negócio, não podemos falar-te mal ou bem. Eis que Rebeca está diante da tua face, toma e vai-te, seja mulher do teu filho, do teu senhor, como tem dito o Senhor. E aconteceu que o servo Abraão, ouvindo essas palavras, inclinou-se em terra
diante do Senhor, e tirou o seu servo vasos de prata, vasos de ouro e vestidos, e deu a Rebeca. Também deu coisas preciosas a seu irmão e sua mãe. Versículo 54, olha esse detalhe. Então comeram, beberam, ele e os varões que com ele estavam, né? E passaram a noite, levantaram-se pela manhã, e disse, deixa-me ir a meu senhor. Então disseram seu irmão e sua mãe, fique a donzela conosco alguns dias, ou pelo menos 10 dias, e depois irá. Ele, porém, disse, não me detenhais, pois o Senhor tem prosperado no meu caminho. Deixe-me partir, para que eu volte ao meu Senhor. E disseram, chamemos a donzela e perguntemo-lhe. E chamaram a Rebeca e disseram, irás tu com este varão? Ela respondeu, irei. Perceberam? Ela respondeu, irei. Vejam a prontidão que ela teve, ensinada pelos seus pais. E se formos meditar entre versículos aqui, vamos ver que ela não era uma pessoa pobre, porque ela continha servas. E se elas iam com ela, então ela tinha condições de ter servo, então eles não eram uma família pobre. Mas ela, de prontidão, obedecendo um ensinamento que já tinham, com certeza, os filhos sempre aprendiam com seus pais de como tratar as pessoas. E ela diz, eu irei. Um casamento arranjado, né? Veja que o 54 é uma espécie de um casamento, olha esse detalhe. Né? O 53, vasos de prata, vasos de ouro, comer e beber a noite toda, ou seja, uma festa. Casamento arranjado. Isso explica o versículo 67. Né? E Isaac trouxe para a tenda de sua mãe Sara e tomou a Rebeca e foi ela por mulher e amou-a. Assim Isaac foi consolado depois da morte de sua mãe. Isaac, em torno de 3 anos, já fazia que a sua mãe tinha morrido. Esse 67 aqui, amados, alguns interpretam mal. Então eu posso me deitar com quem eu quiser sem estar casado? Opa, calma lá. Vejam que eu frisei ali a festa que tiveram. Era comum naquele tempo, né? Festas serem feitas e casamentos arranjados. Então ela foi dada já como esposa nesse momento. Então quando ela se encontra com Isaac, ela já era esposa dele, nesse casamento arranjado. Então Isaac, quando a toma por mulher, ele tomou por mulher a sua esposa. Perceberam esse detalhe? Não estou aqui para criticar a você. Estou aqui para mostrar à luz da Bíblia que você tem que honrar esses princípios bíblicos para que Deus te abençoe mais e mais. Né? Não usem essa passagem, às vezes, erroneamente. Né? Muitos dizem, mas Isaac nem era casado ainda. Né? Hoje, sabemos que existe o casamento no civil, né? No religioso. Né? É bom, é agradável ao Senhor. Há pessoas que vivem juntos sem se casar. Quer dizer para você nessa manhã, que não estou lhe criticando. Mas quando você é sincero e vive honestamente com uma pessoa, somente com ela, vivem junto, só com o cônjuge e não com outras pessoas, nesse caso, né, vocês não estão totalmente errados, mas é bom que você regularize. Mas olha esse detalhe, não pode hoje com uma pessoa, amanhã com outra e amanhã com outra. Isso a Bíblia não ampara em local nenhum. Mas se você é uma pessoa sincera, honesta, seu esposo ou a sua esposa, né? E não vivem com outra pessoa, mas somente com ela, às vezes por anos já estão vivendo juntos, não é tão errado. Perceba que eu disse não é tão errado, mas é bom que regularizem, né? É muito bom. Só para esse detalhe. Mas então, o que Deus quer falar conosco realmente nessa manhã? Prontidão em servir. Eliezer serviu, honrou. Isaac precisava de uma esposa sincera e honesta, corajosa, e Rebeca foi isso. Casou-se sem conhecer, né, o seu esposo, mas ela, com certeza, acredito eu, que Deus pôs em seu coração, não, esse é o homem que eu tenho pedido tanto. Quem sabe, parafraseando o texto, ela devia ter orado já a Deus, né?
devia ter pedido um varão, né? Alguém que, quem sabe, fosse um homem temente a Deus, e ela viu ali. E quando ela cumpre todos os princípios que uma pessoa tem que ter de ajudar ao próximo, ajudar as pessoas, ela agradou a Deus, agradou ao Senhor. Então Deus está mandando dizer para mim e para você nessa manhã: seja sincero com Deus nos seus princípios, nas suas orações. Seja taxativo, tenha detalhes para com Deus. Eu quero assim, Senhor. Desta forma, Senhor. Age dessa forma para que eu possa entender, né? Para que não haja dúvidas em qualquer negócio, em qualquer coisa que for fazer. Aqui fala sobre um casamento, mas em qualquer coisa, qualquer projeto que você for fazer à luz da Bíblia, você vai ter um entendimento em oração a Deus, dando detalhes. Eu quero assim, eu quero dessa forma, Senhor. Eu já escutei pessoas dando testemunho que pediram, por exemplo, casa, um emprego, né? Deram detalhes e elas testemunham que Deus deu exatamente como elas pediram, mas elas foram sinceras para com Deus e seguiram esse princípio. Em momento nenhum, né, duvidaram da promessa. Em momento nenhum se distanciaram do Senhor. Em momento nenhum, né, elas fizeram com que sua fé se sentisse fraca, mas uma fé duradoura e verdadeira em Cristo Jesus. Toda essa manhã Deus manda dizer para você que está me ouvindo: fique firme, não desfaleça. Deus é contigo, e Ele é comigo e é conosco. Em nome de Jesus, está abençoando a tua casa nesse momento. Deus e poder e glórias, aqui estamos mais uma vez nesse local, meditando algo sobre a tua palavra, Senhor, ao qual o Senhor nos dá detalhes de como agir, de como proceder, ao qual o Senhor nos dá detalhes pela tua palavra, Senhor, nessa passagem bíblica, em que não haja dúvida em nossos corações, quando o Senhor estiver agindo, estiver nos entregando aquilo que temos pedido. Eu creio que essa pessoa está me assistindo, Senhor, está entendendo, está se identificando com essa passagem, nos detalhes que ela tem dado ao Senhor, que ela possa perceber que o Senhor já tem dado muitas vezes, e ela não tem percebido e tem duvidado do milagre. Abençoa esse lar, essa vida, esse casamento, esse filho que não quer voltar para o seu lar, para os seus pais e mães, que ele volte agora, ainda há tempo. Abençoa, Senhor, essa pessoa que está me assistindo que ainda não se entregou ao Senhor. Alcança ela nesse momento. Que ela ergue suas mãos comigo e peça para escrever o seu nome no livro da vida. Que tudo que ela fez foi jogado no mar do esquecimento. E que o Senhor já está agindo ao favor dela. Também essa pessoa que já te serve, que ela possa permanecer firme até o final. E essa pessoa que deixou de seguir-te, que um dia sentiu essa graça, esse amor, distanciou os teus caminhos, que ela se volte ao Senhor, que permaneça firme, que os degraus de sua caminhada que foram danificados possam ser restaurados e reparados agora em nome de Jesus. Obrigado, Deus, pela maneira como eu tenho falado ao teu povo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Jesus.